Olá, sejam muito bem-vindos. Estamos juntos na transmissão do nosso culto online. Como igreja, como povo do Senhor, estamos aqui para cultuar o nosso Deus. Eu quero dizer para você que você é muito bem-vindo. Quero saudar você, sua família, com a graça, a paz do Senhor Jesus, que ela alcance vocês aí onde vocês estão. Existe um texto muito interessante em João capítulo 4, no encontro que Jesus tem com a mulher samaritana, e nesse encontro, Jesus tem uma conversa com aquela mulher sobre o lugar certo para adoração. E nesse encontro, Jesus diz para aquela mulher, que era samaritana, que não era no Monte Gerizim o lugar certo para ela adorar, mas também não era no monte do templo em Jerusalém que seria o lugar certo para adorar. Jesus diz para aquela mulher que os verdadeiros adoradores um dia adorariam ao Pai em espírito e em verdade. Estamos como povo do Senhor aqui, reunidos online. Não no lugar físico, não no espaço físico, mas estamos juntos para adorarmos o Pai em espírito e em verdade. São a estes adoradores que o Pai procura. Que o Espírito Santo tire de nós todo espírito de legalismo e que no nome de Jesus nós sejamos livres para adorar, seja aqui na igreja, seja na sua casa, que você, muito mais do que simplesmente assistir um culto, você se engaje conosco, cantando os cânticos, louvando ao Senhor, fazendo as leituras bíblicas. Eu te convido a participar desse culto. É a nossa comunidade online, estamos louvando e adorando ao nosso Senhor. Resista à tentação de ser um mero espectador. Vamos juntos? Antes da gente começar o culto, eu quero te dar alguns avisos. Por conta da situação que tem acometido o nosso país, o mundo inteiro, nós estamos com os nossos cultos presenciais suspensos, porém, nos reuniremos aqui todas as quintas-feiras, às 20 horas, domingo às 9h30 da manhã e às 19h30 para a escola dominical, para o culto. Não vamos deixar de congregar, como é costume de alguns, mas que sejamos crentes operosos, praticantes da palavra de Deus. Crentes que não são como as brasas que saem do braseiro, mas que permanecem juntos, unidos, até mesmo nos tempos de dificuldade e de calamidade. A gente já tem se reunido online desde o domingo passado e não fique de bobeira, chame os seus irmãos, compartilhe com as pessoas. Durante a semana, ligue para um irmão, dê um abraço no idoso, mesmo que seja por telefone, nada de contato físico. Vamos juntos passar por esse tempo de calamidade e dificuldade como povo do Senhor, mostrando a luz que temos dentro de nós, a luz de Cristo. Você está com a gente? Então, eu quero pedir para você, se você está online, se você está me vendo, está me ouvindo bem, você que já chegou aqui na nossa transmissão, eu quero te convidar a compartilhar agora. Corre lá esse link no grupo de WhatsApp da sua família, no seu Facebook. Vamos fazer esse culto chegar ao máximo de pessoas possível e eu conto com você para isso. Vamos cultuar juntos, estamos fazendo isso juntos. Vamos começar então? Eu quero começar com oração, clamando a Deus para que Ele, que é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos, quebre as barreiras que nós temos através dessa câmera. A igreja está vazia hoje, isso é muito diferente, muito estranho, mas eu tenho certeza que você vai ser alcançado, vai ser abençoado aí onde você está. Vamos clamar ao Senhor para que Ele esteja conosco? Senhor, nós te louvamos, te agradecemos pela oportunidade que é de, no dia do Senhor, louvar o Senhor. Nós estamos juntos aqui porque cremos na ressurreição, no dia de domingo, o dia que o Senhor Jesus ressuscitou. Cremos que, celebrando isso, nós nos lembramos que um dia também seremos ressuscitados contigo para uma vida eterna. Abençoa, Deus, cada um dos meus irmãos, que a tua presença se faça real, não apenas aqui, nesse lugar de culto, mas que se faça presente em cada casa, em cada lar, em cada família que agora te adora. É o que eu te peço em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém e amém. Vamos adorar o Senhor juntos? Vamos adorar ao Deus que é soberano sobre a terra, sobre os céus. Mas antes nós vamos ler o Salmo de número 33, versículos de 10 a 22, vai ser projetado aí para você, na sua tela, essa leitura que nós vamos fazer. O Senhor desfaz os planos das nações e frustra os propósitos dos povos, mas os planos do Senhor permanecem para sempre. Os propósitos do seu coração por todas as gerações. Como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus, o povo que Ele escolheu para lhe pertencer.
Dos céus olha o Senhor e vê toda a humanidade. Do seu trono, ele observa todos os habitantes da terra. Ele que forma o coração de todos, que conhece tudo o que fazem. Nenhum rei se salva pelo tamanho do seu exército. Nenhum guerreiro escapa por sua grande força. O cavalo é vã esperança de vitória. Apesar da sua grande força, é incapaz de salvar. Mas o Senhor protege aqueles que o temem e os que firmam a esperança no seu amor, para livrá-los da morte e garantir-lhes a vida, mesmo em tempos de fome. Nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. Esteja sobre nós o teu amor, Senhor, como está em ti a nossa esperança. Que texto lindo, que coisa maravilhosa é podermos colocar a nossa confiança, a nossa esperança no Senhor das nossas vidas. Eu quero te convidar a daí da sua casa fazer uma oração escrita pelo cantor, pelo pastor presbiteriano Gladir Cabral. Vamos orar juntos esse clamor a Deus em tempos de calamidade. Vamos lá? Ó Eterno, que sabes acalmar as águas dos mares, acalma o nosso coração aflito. Ajuda-nos a ver o reflexo da tua face na água que ainda se agita. E põe em nossos lábios uma canção nova. Amém. Amém. Vamos cantar um cântico novo, um cântico antigo que pode se tornar novo hoje na nossa boca. Vamos declarar que o Senhor é soberano sobre tudo e vamos ser gratos pelo amor tão grande que nos une, que nos amarra a Ele. Vamos lá? Abra sua boca, cante com a gente. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. E apesar
és tremendo. Tu és tremendo. Amém. Diante da visão desse Deus que é grande, que é soberano, que é tremendo, nós reconhecemos quem nós somos, reconhecemos a nossa finitude, reconhecemos a nossa pequenez. Esse é o momento que confessaremos os nossos pecados ao Senhor, certos de que nele encontramos misericórdia. Temos tantos pecados a confessar, porque afinal cometemos pecados através de pensamentos, ações, palavras que dizemos. Vamos confessar ao Senhor os nossos pecados. Antes disso, eu quero te convidar para mais uma leitura da Palavra de Deus, a leitura de Daniel, capítulo 9, versículos 17 a 19. A Palavra de Deus diz assim: Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado faze resplandecer o rosto por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve. Abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age. Não te retardes por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Em tempos de calamidade como este que vivemos, como os que Daniel viveu em seus dias, nós somos convidados a olhar para o Senhor que é soberano, sim, mas a olhar para nós mesmos e para a realidade do nosso próprio pecado, clamando a Ele por misericórdia, por intervenção na nossa situação, mas reconhecendo que muito pior do que qualquer calamidade que possamos enfrentar todos os dias, nós lidamos com o nosso pecado. Nós lidamos com o pecado que tenazmente nos assedia, são as palavras do apóstolo. Eu te convido agora a fechar os seus olhos aí mesmo onde você está. Clamar ao Senhor por perdão, clamar ao Senhor por misericórdia. Vamos orar mais uma vez, confessando os nossos pecados ao Senhor? Senhor Deus, Tu és grande, Tu és soberano, Tu és santo, santo, santo. Mas nós somos tão limitados, tão finitos, somos pó e reconhecemos isso. Diante da Tua majestade, diante da Tua santidade, queremos reconhecer a nossa finitude e os nossos pecados. E assim como Daniel, clamar ao Senhor: ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, entra com providência na nossa vida, perdoa os nossos pecados, afasta de nós as nossas transgressões por amor de Ti mesmo. Como Daniel escreveu, nós não estamos fiados nas nossas justiças próprias. Nós não estamos fiados naquilo que nós podemos fazer através da nossa performance espiritual. Mas nós estamos fiados, apoiados, escorados no sacrifício que Jesus fez na cruz por nós. É nesse sacrifício que nós temos certeza e garantia da vitória sobre os nossos pecados, sobre o diabo, sobre o mundo. E temos garantia de que um dia venceremos a morte, assim como Jesus venceu. Abençoa-nos e perdoa-nos. É o que te pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém e amém. Vamos cantar mais uma vez ao Senhor? No deserto de quem eu fui, eu tinha sede, veio Cristo e tudo se fez diferente. Ele vê meus pecados ocultos, o que escondo no fundo do meu coração.
limpa a sujeira e sacia essa sede. O que Cristo oferece, Ele é. No escuro de quem eu fui, eu tinha medo. Veio Cristo e tudo se fez diferente. Ele enxerga o que vejo no escuro, o que escondo do mundo, no meu coração. E espalha o barro que ainda faltava. Abre a janela pra luz me encontrar. O que Cristo oferece, Ele é luz do mundo. Água viva. Esperança na terra do meu coração. Cristo, pão que alimenta o faminto, vinho esmagado e servido na cruz para todo cansado. O que Cristo oferece, Ele é. Oh, 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 oh. O que Cristo oferece, Ele é. Estamos juntos louvando ao Senhor, adorando o santo nome dEle. Já confessamos os nossos pecados, já reconhecemos quem nós somos, quem o Senhor é, luz do mundo, água viva, aquele que sacia a nossa sede. Esse é o momento de reconhecermos que tudo que temos, tudo que somos, vem dEle. É o momento de expressarmos a nossa gratidão a Deus. Gratidão pela semana que se passou, gratidão porque o Senhor tem nos guardado, tem nos dado vida, tem nos dado saúde, tem nos ajudado a lutar as nossas guerras e a vencê-las por meio do poder dEle que age, que opera em nós, do seu Espírito Santo. Nesse momento seremos gratos ao Senhor. E são tantos os meios, são tantas as formas que nós podemos expressar a nossa gratidão. Uma delas é devolvendo, consagrando ao Senhor parte da nossa renda, os nossos dízimos, as nossas ofertas. Eu sei que você não pode vir aqui à igreja para depositar no gasofilácio a sua contribuição, mas você pode aí da sua casa fazer a sua transferência bancária, fazer talvez depósitos, apesar de os bancos estarem com serviço limitado, você pode encontrar diversas formas de ajudar e de contribuir com a obra do Senhor. Sabemos que os tempos que vivemos são tempos difíceis, sabemos que uma grande recessão se avizinha da nossa economia,
mas somos desafiados a agir em fé, não pelo que vemos, não por aquela realidade que está latente aos nossos olhos, mas somos convidados, desafiados pelo Senhor a vivermos por fé e agir em fé. Esse é o momento que você pode fazer a sua contribuição por meio de transferência bancária. Os dados da sua conta vão aparecer, da conta da igreja vão aparecer na sua tela a qualquer momento. Então, contribua, não deixe de contribuir. É um privilégio daqueles que servem e amam o Senhor. Antes da gente cantar mais uma canção de gratidão pela fidelidade de Deus, eu te convido para mais uma leitura da palavra do nosso Deus. A leitura do Salmo, capítulo 118, versículos de 1 a 9. Vamos ler juntos? Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, Israel, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, a casa de Arão, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Digam, pois, os que temem ao Senhor, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Em meio à tribulação, invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu e me deu folga. O Senhor está comigo, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Vamos cantar, vamos agradecer ao Senhor por sua fidelidade. Ele é o Deus fiel, fiel não a nós, mas fiel a Ele mesmo, fiel às promessas que Ele fez. Fiel, Senhor, ó Pai celeste, teus filhos sabem que não falharás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas brilhando no céu. Tudo criaste na terra e nos ares, para louvar-te, Senhor, que és fiel. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Pleno perdão tu dás, que segurança, cada momento me guia, Senhor, e no porvir, ó que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem
fiel assim. Amém. Nosso Deus é fiel. Nós cremos na fidelidade e nas promessas dele. Agora, eu vou fazer mais uma oração, agradecendo a Deus por esse tempo que nós estamos tendo juntos aqui, agradecendo a Deus por tantas bênçãos que Ele tem derramado e consagrando os dízimos, as ofertas que com certeza você vai depositar, vai transferir, consagrando a Deus para que a nossa igreja consiga fazer bom uso dos recursos levantados. Vamos falar com Deus mais uma vez? Senhor, nós te somos gratos porque a Tua graça tem nos alcançado, o Teu favor tem sido derramado sobre as nossas vidas, sobre os nossos lares. Nós te agradecemos, ó Deus, porque temos sido alvo do Teu cuidado. E nessa hora, eu quero rogar a Tua bênção sobre a vida de cada um dos meus irmãos, cada uma das minhas irmãs, que liberalmente tem contribuído para o avanço da obra do Senhor. Irmãos e irmãs que têm sido fiéis na contribuição dos seus dízimos, suas ofertas, sido fiéis ao Senhor e fiéis à igreja do Senhor. Que no nome de Jesus o Senhor nos desperte cada dia mais para a responsabilidade que temos como filhos do Senhor, como povo do Senhor, de levar o Teu Evangelho para esse mundo em trevas. Que no nome de Jesus os recursos aqui levantados sirvam para que a Tua obra avance aqui em Sorocaba, para que a Tua obra avance em tantos campos da nossa igreja ao redor do mundo. Abençoa os meus irmãos, derrama bênçãos, ó Deus, que no nome de Jesus o Senhor minimize os impactos da recessão financeira que tem sido prevista. Que no nome de Jesus não falte alimento, não falte pão sobre a mesa dos meus irmãos, que não falte, ó Deus, o essencial, e que no nome de Jesus os nossos irmãos tenham, não apenas para eles, mas tenham para contribuir, para dar, para compartilhar com aqueles que têm mais necessidade. Te pedimos isso e te agradecemos por tanta graça que o Senhor tem derramado sobre nós. No nome de Jesus. Amém. Amém. Nessa hora, nós vamos ouvir a palavra do Senhor, a mensagem que nós temos da parte do nosso Deus. Nós estamos estudando uma série, a série Identidade, a saga de Jesus rumo à cruz. Nessa série, nós já estudamos, já vimos a respeito da identidade secreta de Jesus, vimos também sobre a identidade reconhecida, a identidade investigada, quando os homens perguntam quem é esse. A identidade descoberta é o que nós veremos, é o que nós estudaremos hoje. O Evangelho de Marcos é um Evangelho que traz muitas tensões, mas também traz para nós muitos mistérios a respeito da identidade de Jesus. Na medida que nós caminhamos, à medida que nós lemos o Evangelho, nós vamos conhecendo mais a respeito de quem Ele é, a verdadeira identidade do Cristo. E hoje nós vamos ler mais um texto de Marcos, o texto que está em Marcos capítulo 8, versículos de 27 até o final, o último versículo, e o capítulo 9, o primeiro versículo. Vamos ler juntos? Então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou-lhes: quem dizem os homens que sou eu? E responderam: João Batista, outros, Elias, mas outros, algum dos profetas. Então lhes perguntou: mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Pedro lhe disse: tu és o Cristo. Advertiu-os Jesus de que a ninguém dissesse tal coisa a seu respeito. Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto ele expunha claramente. Mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se e, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la.
Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria o homem em troca da sua alma? Porque qualquer que nessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Dizia-lhes ainda: em verdade vos afirmo que dos que aqui se encontram, alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor, essa é a tua palavra lida, essa é a tua palavra que se coloca diante de nós e expõe o nosso coração diante do Senhor. E nesse momento, como servos, como filhos do Senhor, queremos te pedir misericórdia. Derrama graça sobre a minha vida, derrama graça sobre a vida dos meus irmãos. Abre os nossos corações, abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos, para que possamos ouvir a tua palavra, possamos ver as verdades que o Senhor tem imprimido em nós e possamos ser mais do que meros ouvintes, possamos ser praticantes da tua palavra. Ajuda-nos nesse tempo de compartilhamento, é o que eu te peço em nome e por amor de Jesus, teu Filho. Amém. Vamos juntos? Nós vivemos dias em que podemos considerar que a sociedade que está ao nosso redor é a sociedade do conforto. Sim, a gente foi muito influenciado pela visão do sonho americano, o sonho de possuirmos coisas, e quanto mais coisas tivermos, quanto mais coisas comprarmos, melhor para nós. E sem dúvida, nos últimos 50 anos, a tecnologia avançou de tal forma que a gente conseguiu caminhar com tantas coisas e ter dentro da nossa casa objetos, coisas que realmente facilitam a nossa vida. Você provavelmente deve ter comprado nos últimos meses algumas coisas da China ou algumas coisas no centro de Sorocaba que facilitam a sua vida, bugigangas, coisas assim. A geração que a gente vive é uma geração que brinca e chama a si mesmo de geração Nutella porque ela reconhece que existe uma falta de resistência às grandes adversidades da vida. A geração dos nossos dias é a geração que prefere se casar aos 40 anos para não precisar sair do conforto de casa, da casa dos pais, tendo comidinha na mão. É a geração também que prefere não se casar e não ter filhos para poderem usar o dinheiro ao máximo para o próprio prazer, usarem o dinheiro para adquirirem coisas e viverem uma vida considerada confortável. Essa geração é a geração que faz brincadeira de uma epidemia de proporções globais e que diz, que bom que agora eu estou de férias, eu posso descansar dentro da minha casa, ou eu posso ir para a praia. É uma geração que preza e que se esforça muito para ter o mínimo de conforto. Ao contrário da geração que a gente vive, a geração que a gente conhece, no Evangelho de Marcos, nós nos deparamos com um Jesus que não é um Jesus preocupado com o conforto dele mesmo. Não é um Jesus preocupado com aquilo que ele pode conseguir, pode angariar na vida dele para que ele viva uma vida confortável. Nós vemos um Jesus que a todo momento está envolto por ações, movimentos rápidos. O Evangelho de Marcos corta de uma cena para outra em instantes. Jesus está o tempo todo indo de um lugar para outro, curando doentes, fazendo várias coisas. E tanto Jesus quanto nós, leitores, sabemos quem ele é. No começo do Evangelho, nós vimos que no batismo, Jesus é chamado pelo próprio Deus de Filho amado. Nós, leitores, também sabemos dessa informação. Os demônios que estão dentro do Evangelho, tantas vezes eles aparecem e Jesus expulsa esses demônios, e a gente percebe que os demônios que estão dentro do Evangelho sabem quem Jesus é. Eles conhecem a identidade de Jesus. Mas todos os outros personagens, a multidão, os sacerdotes, os escribas, os próprios discípulos, por muito tempo, não reconhecem quem é Jesus, não sabem quem ele é, não sabem qual é a sua identidade, a sua real identidade. O Evangelho de Marcos ele pode ser dividido em duas partes. A primeira parte, que conta para a gente a respeito dessa identidade, e a segunda parte é a parte que conta a respeito da missão de Jesus. E a primeira lição que a gente aprende ao ler esses versículos que a gente tem aqui é que a identidade de Jesus está intimamente ligada
a missão dele. A missão de Jesus foi a cruz. No texto que a gente acabou de ler, a gente vê Jesus saindo de vários momentos cruciais no seu ministério. Momentos em que ele realizou curas, expulsão de demônios, curas de enfermos. Por exemplo, se a gente voltar a alguns capítulos no Evangelho, a gente vai ver que Jesus curou um surdo e gago, Jesus multiplicou pães e peixes, e no capítulo anterior ele curou um cego. E todos esses milagres que Jesus realizava, os demônios que Jesus expulsava, geraram para ele uma grande fama. Jesus começou a ficar famoso e as pessoas começavam a vir de diversas regiões para poder ouvir o ensino dele. Ao ver todos esses milagres, a multidão que ainda não conhecia Jesus, ainda não sabia quem ele era, ainda não conseguia identificar que ele era o Cristo, a multidão começava a exaltar ele. Os discípulos, porém, eles começaram a identificar, começaram a ter mais claro a identidade do Messias. Como aquele cego que no milagre anterior foi feito por etapas a cura, que começava a ver os homens como árvores e que no final do milagre conseguia ver claramente, agora os discípulos que ainda enxergavam a identidade de Jesus meio embaçada, agora começavam a ver claramente quem ele era. E a identidade de Jesus, que até agora estava escondida, começa a ficar mais clara, mais patente para todo mundo. E logo mais à frente, ela vai ser manifestada plenamente para que todos no Evangelho conheçam. Os soldados romanos, os próprios mestres da lei, todos consigam ver, olhar para Jesus na cruz e reconhecer quem ele é, reconhecer essa identidade que até então estava oculta, estava secreta. Então a gente chega no momento do Evangelho, aqui no capítulo 8, quando Jesus sai dessa sucessão de milagres, dessa sucessão de acontecimentos e traz para a gente, traz os discípulos, na verdade, os seus discípulos, os 12 apóstolos, a um lugar chamado Cesareia de Filipe. É isso que dá conta o versículo 27. Diz, então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe. Deixa eu te dizer algumas coisas a respeito dessa região, dessa cidade. Cesareia de Filipe ficava numa região cheia de belezas naturais. Atualmente chama o Parque Nacional de Banias. E esse parque, essa cidade, essa região que tinha muitas belezas naturais, atraiu várias pessoas que fundaram ali uma cidade. Nessa cidade, tempos mais tarde, ela se transformou num centro de culto pagão ao deus Pan. O deus Pan é a raiz da palavra de onde vem pandemia, de onde derivou o nome da cidade também, Pânias. E naquele lugar, na região de Cesareia de Filipe, o deus Pan, o deus que era plural, era adorado. Nesse tempo também, Herodes ergueu um templo a César, que era o imperador romano. Herodes, que era o rei daquela região, daquela província, ergueu um templo para César e depois que Herodes morreu, a cidade ficou como herança para o seu filho Filipe. Por isso que a cidade se chamava Cesareia de Filipe. O lugar para onde Jesus leva os seus discípulos, o lugar onde esse texto se desenrola, é um lugar muito inoportuno. Um lugar onde Deus Pan é adorado. O lugar onde Herodes, o rei que queria matar Jesus, ergueu uma cidade para César, para o imperador romano. O lugar onde Filipe cultuava o deus pagão Pan, Jesus leva os seus discípulos lá no limite do território judaico, para que ali Pedro, a gente vai ver isso daqui a pouco, possa fazer uma afirmação incrível a respeito da identidade de Jesus. O lugar aonde Jesus levou os seus discípulos era um lugar inoportuno. Jesus vai até a cidade onde o Deus é Pan, onde o império e a cultura pagãos reinavam, e ali ele faz duas perguntas também inoportunas. Além do lugar ser inoportuno, as perguntas que Jesus faz dali por diante são inoportunas, mas são também desafiadoras para os seus discípulos. Essas perguntas inoportunas a gente encontra nos versículos 27 e 28. Diz assim a palavra de Deus. E no caminho Jesus perguntou-lhes, quem dizem os homens que sou eu? E os discípulos responderam, João Batista, outros, Elias, mas outros, algum dos profetas. Se nós não conhecemos o texto, nós ficamos meio perdidos assim e achamos que as perguntas de Jesus estão meio
deslocadas, meio fora de hora. São perguntas inapropriadas, perguntas inoportunas. No tempo de Jesus, muitas pessoas se levantavam dizendo e reclamando para si o título de Messias. Elas diziam ser os enviados de Deus para aquela terra. Elas diziam que Deus havia levantado elas para poderem libertar o povo. Ali mesmo, naquela região, da região de Cesareia de Filipe, levantou-se alguns anos antes do nascimento de Jesus o exército dos Macabeus, que lutaram reivindicando o reinado, o governo de Israel. Aquele lugar inoportuno era um lugar marcado por muitas situações. E ali, nesse lugar inoportuno, Jesus faz duas perguntas inoportunas. A primeira dessas perguntas: quem os homens dizem que eu sou? Nesse lugar onde os macabeus se levantaram para declarar o seu governo, o seu reinado. Nesse lugar onde as pessoas tentavam reivindicar para si os Messias, e o movimento messiânico na época de Jesus era muito forte. Isoladamente, vários homens, várias pessoas se levantaram falando: eu vim salvar Israel, eu vim libertar Israel do jugo opressor de Roma, do poder do governo romano. Naquele lugar inoportuno, Jesus faz duas perguntas inoportunas, e a gente percebe que, embora Jesus queira revelar a sua identidade progressivamente para aquelas pessoas, as pessoas ainda não estão prontas para reconhecê-lo como Messias. Elas ainda olham para ele e enxergam apenas um profeta, João Batista ou Elias, por exemplo. Vemos que, na resposta dos discípulos a respeito da visão das pessoas, as pessoas tinham uma visão distorcida a respeito da identidade de Jesus. Ao olhar para os nossos dias, é muito comum vermos tanta gente que enxerga Jesus sim como um mestre, sim como profeta, pessoas que enxergam Jesus como um bom homem, um exemplo a ser seguido, e sim, ele é tudo isso. Porém, ele não é só isso. Jesus, muito mais do que um simples profeta, Jesus, muito mais do que um exemplo a ser seguido, ele é o Cristo. Nós veremos daqui a pouco isso. Em nossos dias, muitas pessoas veem Jesus apenas como esse mestre. Mas essa é a visão do senso comum. Qual será a visão que eu e você, como discípulos de Jesus, temos que ter dele? Os versículos 29 e 30 contam para a gente qual é a visão que nós devemos ter. Então Jesus lhes perguntou: mas vocês, quem vocês dizem que eu sou? Respondendo, Pedro lhe disse: tu és o Cristo. E aí, depois que Pedro faz essa afirmação maravilhosa e poderosa, Jesus adverte os discípulos de que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. No lugar inoportuno, depois de duas perguntas inoportunas, Pedro faz uma declaração importantíssima e uma declaração muito séria, que tinha consequências muito sérias também, consequências políticas, porque declarar que Jesus era o Cristo tinha consequências políticas e consequências religiosas também. Pedro diz que Jesus é o Cristo. No Antigo Testamento, todos os reis que subiriam ao trono de Israel, antes de subirem ao trono, antes de terem a sua cerimônia de coroação feita, eles eram ungidos por algum profeta. O profeta ia, derramava óleo na cabeça deles, e aquele homem que era levantado por Deus para governar Israel era chamado de o ungido. No grego, a tradução do ungido do hebraico fica Christos. Quando Pedro vira e responde a pergunta de Jesus: quem vocês dizem que eu sou? Pedro tem essa revelação profunda do Espírito Santo, conforme nós vemos no Evangelho de Mateus, no texto correlato. Pedro tem essa revelação do Espírito Santo e diz: tu és o Rei. Tu és aquele que Deus levantou nesse tempo para consertar todas as coisas. Tu és o Cristo. Tu és aquele que tem o óleo sobre a cabeça para poder governar, para poder consertar todas as coisas que estão quebradas no mundo, no governo de Israel. Tu és o Cristo. Jesus é o Rei que veio para colocar todas as coisas no seu devido lugar. A visão correta a respeito de Jesus, a respeito da identidade dele, só tem aqueles que caminham com ele. Só tem a visão correta a respeito de quem é Jesus, aqueles que caminham com ele e sabem qual é a sua missão. Porém, apesar de Jesus ser ungido, ele mostra a seus discípulos
que ser rei não está dissociado, não está distante do papel dele, do papel que ele tinha para cumprir, a missão que ele tinha para cumprir. Ser o ungido de Deus não afastou Jesus da missão que ele tinha. A partir desse ponto do Evangelho, a gente vai ver que tudo na caminhada de Jesus, na primeira parte do Evangelho, mostrou a sua identidade. Agora, na segunda parte, e nesse texto de transição, Marcos capítulo 8, Jesus vai começar a encaminhar tudo aquilo que ele faz, toda a caminhada dele para a missão dele, a cruz. A partir desse ponto do Evangelho, todas as coisas se encaminham para o momento final, o desfecho da história. Jesus está num caminho para a cruz, para Jerusalém, onde a identidade dele finalmente será revelada à vista de todos. E a identidade dele não vai ser mais um segredo a ser escondido como tem sido até agora. Os versículos 31 a 33 falam, além de um lugar inoportuno e de duas perguntas inoportunas, os versículos 31 a 33 falam para nós de um momento inoportuno. Olha só o que esses versículos dizem para a gente. Então, começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto ele expunha claramente. Mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se e, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: Arreda, Satanás, porque não cogitas as coisas de Deus, e sim das dos homens. É justo no momento de maior sucesso de Jesus, no momento de maior sucesso do ministério de Jesus, quando as multidões estavam vindo de todos os cantos para ouvirem o ensinamento dele, é que Jesus anuncia a sua morte. Ao contrário da nossa geração que busca fama a todo custo, ao contrário da nossa geração que busca o conforto a todo custo, Jesus era aquele que não estava contente apenas em ser o Filho de Deus, em ser um rei que governa e tem todas as regalias que um rei tem no seu palácio. Jesus tinha muita consciência da sua missão, do papel que ele tinha para cumprir. E mesmo sendo no momento inoportuno, imagina, no momento de maior fama dele, ele larga a carreira, ele deixa a carreira dele. Ele poderia empreender muito sucesso, poderia ganhar muito dinheiro. Mas Jesus reconhece que a missão que ele tinha era muito maior do que viver para o próprio conforto ou do que viver para ganhar dinheiro. Jesus anuncia a sua morte. E o caminho daqueles que seguem a Jesus não pode ser diferente do que o que ele trilhou. O caminho daqueles que seguem Jesus não é de forma nenhuma o caminho da fama ou o caminho do sucesso, ao contrário do que o mundo diz para nós hoje. E até algumas igrejas têm pregado isso, né? Que o cristão ele tem que ter dinheiro, tem que ter fama, tem que ter sucesso, não pode ficar doente. Tantos absurdos. O próprio Jesus nos deu exemplo e a gente aprende com ele que o caminho do discipulado, o caminho daqueles que seguem a Jesus não é o caminho do sucesso, mas é o caminho da cruz. É o caminho da morte diária que requer sacrifício. Qualquer tentativa de nos desviarmos desse caminho que Jesus apresenta para nós, qualquer tentativa de nos desviarmos da cruz que está à nossa frente, é uma obra satânica para tentar nos afastar do caminho da cruz, do caminho de Jesus, o caminho que nos leva para mais próximo de Deus. O melhor momento para abandonarmos os nossos desejos megalomaníacos por fama, por sucesso, por dinheiro é agora. Quando aceitamos o Senhor Jesus Cristo, o agora se torna o melhor momento para nós abandonarmos as nossas pretensões narcisistas que olham para o nosso próprio umbigo, que querem possuir, que queremos, quando a gente quer ganhar, ter mais coisas. O discípulo de Jesus que aprende dele é um discípulo manso, humilde, um discípulo que abre mão de tudo que tem, das suas vontades, que dia a dia nega-se a si mesmo, toma a sua cruz e segue Jesus no caminho para o Calvário. Depois a gente vê um lugar inoportuno, 2 perguntas inoportunas e o momento inoportuno pelo qual
Jesus passava e que Jesus acabou quebrando essas convenções, nós vemos um convite que Jesus faz a seus discípulos. E dessa vez, um convite mais que oportuno. Esse convite está nos versículos 34 e 37. A gente já se encaminha para o final do nosso sermão. Os versículos dizem assim: Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca da sua alma? Ao contrário do que é pregado a todo custo pela geração do conforto, pela geração Nutella. Uma geração que supervaloriza o possuir e o ter conforto. O caminho para o qual Jesus nos convida e nos chama é o caminho da autonegação, o caminho que nos leva à cruz e o caminho onde nós aprendemos o que é o serviço. Jesus não nos ensina nada que ele mesmo não tenha praticado na sua vida. Salvar a vida conforme os padrões desse mundo, salvar as nossas finanças, fazer dinheiro, fazer a nossa fama, o nosso nome conhecido, viver da forma que nós desejamos, isso é salvar a vida de acordo com os padrões desse mundo, é na verdade perdê-la. Jesus diz, aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Porém, ao contrário disso, aquele que perder a sua vida por amor de Jesus, aquele que viver uma vida de autonegação, de cruz, de serviço, salvará não apenas a própria vida, salvará a própria alma. Nesse convite que Jesus faz de negarmos a nós mesmos, diariamente tomar a nossa cruz, esse convite que é mais que oportuno, e esse convite que é feito para mim e para você no dia que se chama hoje, nós precisamos parar, olhar para a nossa vida e responder positivamente a esse convite. É um convite que está disponível para nós por tempo limitado, porque sabemos que o mesmo Jesus, que um dia veio com humildade, como o nosso mestre, como o nosso professor que nos ensina a vivermos uma vida, e nós, como seus discípulos, aprendemos dele, esse mesmo Jesus é o Jesus que um dia virá como juiz para julgar vivos e mortos. Existe uma escolha que se coloca na nossa frente, existe um convite que nos é feito. Negarmos-nos a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir Jesus. Existia um pastor, Dietrich Bonhoeffer, pastor alemão, que durante o tempo do nazismo, na Segunda Guerra Mundial, entendeu muito bem o que era negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir Jesus. E esse homem se agarrou à revelação da identidade do Mestre, a revelação da identidade do Cristo. E ao se agarrar a essa revelação, Dietrich Bonhoeffer viveu da forma que Jesus queria que ele vivesse. O Bonhoeffer, que era um pastor alemão, professor de seminário, com apenas 39 anos, foi morto pelo regime nazista poucos dias antes da guerra acabar, porque ele lutava contra tudo aquilo que representava o sistema confortável que o nazismo dava para as pessoas que eram coniventes com aquele sistema. Muitos pastores e muitas igrejas acabaram se aliando ao regime nazista e participando de forma crítica de todas as barbaridades que o regime nazista perpetrava a tantas pessoas. E o Bonhoeffer se levantou na Alemanha e lutou contra tudo isso. E ao escrever o seu livro, a obra mais conhecida dele, O Discipulado, Dietrich Bonhoeffer fala a respeito da graça barata. A graça barata é o tipo de graça a qual as pessoas que querem apenas o conforto, o sucesso, a prosperidade financeira se agarram. A graça barata é a graça que diz que eu posso ter o céu sem experimentar antes a cruz. A graça barata é o caminho para a vitória, é o caminho para o céu sem a cruz. Um caminho totalmente avesso ao caminho de Jesus.
E o Dietrich Bonhoeffer, ao escrever no seu livro sobre a graça barata, ele diz que a graça barata é a inimiga mortal da nossa igreja. A cruz não é o fim terrível de uma vida que no restante é temente a Deus e feliz, mas a cruz nos encontra no princípio de nossa comunhão com Cristo. Quando Cristo chama um homem, ele o manda vir e morrer. O que Dietrich Bonhoeffer queria falar para a gente com essa frase, com o que ele escreveu no livro dele, é que a cruz não é algo que nos pega de surpresa quando nós aceitamos o Evangelho. Muito pelo contrário, a cruz está no começo da nossa conversão. A primeira coisa que acontece comigo e com você quando nós aceitamos o chamado de Cristo é ver que a cruz é o caminho que eu e você devemos seguir. Não existe evangelho sem cruz. Sim, Jesus carregou a cruz, morreu no nosso lugar e perdoou os nossos pecados, mas ainda existe uma cruz que eu e você precisamos carregar diariamente. A cruz de nos negarmos a nós mesmos, de tomarmos essa cruz que é o serviço ao próximo, o amor ao próximo. A cruz não é o fim terrível de um homem que vive uma vida feliz e temente a Deus. A cruz nos encontra no começo do nosso discipulado. Dietrich Bonhoeffer termina: quando Cristo chama um homem, quando Deus chama um homem, uma mulher, ele o chama para vir e morrer. Meus irmãos, minhas irmãs, eu pergunto para vocês, você tem aceitado o convite de Cristo para vir diante dele e morrer? Diariamente tomando a sua cruz, diariamente assumindo o caminho do serviço? Eu espero que sim. Eu espero que eu e você, a semelhança do Bonhoeffer, a semelhança de tantas pessoas, tantos cristãos, homens e mulheres de Deus ao longo da história, aceitemos o convite oportuno de negarmos-nos a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir Jesus. Assim, seguindo o nosso Mestre, nós nos identificaremos com Ele, nos seus sofrimentos, mas também na sua ressurreição. A identidade de Jesus como ungido, como Messias, como Rei, não poderia estar dissociada da sua missão, que era ir à cruz. A nossa identidade como filhos de Deus não pode estar dissociada da cruz que eu e você precisamos carregar. Eu queria deixar com você algumas perguntas para nós refletirmos, meditarmos, orarmos ao longo dessa semana que está começando hoje. E eu espero que no nome de Jesus você rumine as verdades que você acabou de ouvir aqui nessa transmissão. Eu espero que você se faça essas perguntas também. A primeira delas é: de que forma eu devo renunciar a essa cultura do conforto e negar as minhas vontades? De que forma eu posso dizer um basta para a tirania do meu ego? Segunda pergunta: tenho aceitado as ofertas da graça barata? Eu tenho aceitado um evangelho sem cruz? O que significa para mim, para você hoje, assumirmos a nossa cruz? Terceira pergunta: será que eu tenho trilhado o caminho do Calvário? Será que eu tenho me gloriado na cruz de Cristo? Ela tem me bastado? Só isso tem me bastado? Meu irmão, minha irmã, que no nome de Jesus você se glorie na cruz, você abrace a sua cruz, não a solte por nada, para que ao perder a sua vida em serviço, em amor, você seja recompensado e tenha a sua alma salva. Essa é uma lição importantíssima. Essas são lições que falaram muito ao meu coração e eu espero que tenham falado com você. A gente está chegando ao final da nossa transmissão. Eu quero orar ainda por você, mas eu quero te encorajar a compartilhar esse vídeo, compartilhar essa transmissão que vai ficar gravada aqui no YouTube com todas as pessoas, com seus grupos de WhatsApp. Te encorajo a comentar também, a interagir e permanecer interagindo nos nossos grupos, nas nossas redes sociais ao longo da semana, para que permaneçamos juntos como o povo do Senhor. Vamos orar? Senhor, obrigado pela Tua palavra e obrigado porque ela falou aos nossos corações hoje. Nessa hora eu quero clamar por misericórdia, que a palavra que ouvimos se torne vida na nossa vida, que a palavra que ouvimos possa ser praticada por nós e que no nome de Jesus nós renunciemos com todas as nossas forças à cultura de conforto dos nossos dias, mas que nos apeguemos, nos abracemos, nos agarremos à nossa cruz e que sigamos o exemplo do nosso Mestre, o Senhor Jesus.
Ajuda-nos, ó Deus, ajuda cada um dos meus irmãos, livra-nos do mal. É o que eu te peço, em nome e por amor de Cristo. Amém e amém. Meus irmãos, recebam virtualmente a bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno e bom Pai, que a comunhão, as consolações e o poder do Divino Espírito Santo repousem sobre você, repousem sobre a sua família, repousem sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre toda a face da terra, hoje, amanhã e para todos sempre. Amém e amém. Que a proteção do Senhor esteja com você. Foi muito bom passar esse tempo juntos, foi muito bom podermos interagir e que no nome de Jesus sejamos luz nas trevas. Não se esqueça de compartilhar o vídeo, ele vai ficar gravado para a posteridade aí. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.